No vídeo de hoje eu vou ensinar um passo a passo de como você fazer a instalação desse modelo de vaso, que é o vaso com a fixação aqui na lateral. Lembrando, se você gostar do vídeo, você deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Então vamos aqui todo passo a passo para você a partir de agora. Aqui ó, a gente vai apoiar o vaso. Pronto, aqui o vaso já está apoiado no lugar. Então aqui eu vou fazer a marcação de onde vai ser o eixo desse vaso. Você vai pegar um pedaço de cerâmica ou um esquadro e vai colocar aqui ó, de maneira que a face da cerâmica ou do esquadro fique pegando aqui o eixo do furo, tá? Então aqui ó, você marca aqui, tá vendo aí? E marca aqui. Essa medida aqui é a referência do eixo. E essa medida aqui é aonde está a lateral do vaso. Você vai repetir esse mesmo procedimento do outro lado. Pronto aqui. Depois que você fizer as marcas, pode tirar o vaso fora. Depois que você marcou os dois eixos, aí você vem com a régua aqui ó, que é para você poder pegar o eixo desse lado aqui, que é justamente onde você vai colocar o parafuso. Então aqui, basta fazer isso ó, marcar um lado e marcar o outro. Pronto aqui. Agora você vai pegar aqui esse saquinho com as peças e os parafusos e você vai separar. Isso aqui é as tampinhas de acabamento da lateral do vaso sanitário. Você vai deixar fora. Essas duas peças é a que vem para cá. Os dois parafusos mais finos é o que pega para fixar o vaso sanitário. Você também vai deixar eles fora. Aqui ó. Então, o que sobrou? Dois parafusos, duas buchas e duas arruelas. Essa arruela aqui, ela vai ser colocada aqui, ó, quando você for prender o parafuso. Para quando apertar, a cabeça do parafuso não entrar na peça. Agora, vamos fazer a marcação. Essa parte aqui, ó, normalmente 1,5 cm. Não é para todos os vasos. Mas vamos medir esse aqui para você ter uma ideia de como você vai fazer. Aqui você vai medir essa lateral, certo? Outras marcas, outros modelos, pode ser que seja mais largo isso aqui ou mais estreito. Então o ideal é que você sempre tire a medida aqui, ó, para quando você for instalar não ter nenhuma surpresa. Então aqui dá 1,5 cm. Aí ó, 1,5 cm. Então é justamente 1,5 cm que você vai deixar depois da marcação que você fez. Aqui ó, você vai medir 1,5 cm aqui e 1,5 cm aqui. Pronto. A partir daqui é que vai ficar a sua peça. Aqui a mesma coisa. Sempre essa parte aqui, ó, esse rasgo aqui, onde vai ter o parafuso, tem que ficar aqui no meio do risco. Então, caso você, quando for furar, a broca puxa um pouco para um lado ou para o outro, não tem problema, porque aqui vai compensar, já que tem esse rasgo. Pode ir mais para frente ou mais para trás. Então, o ideal é que, a partir dessa marca que você fez, que aqui é referente à borda do vaso, então você vem aqui, ó, e marca o meio, aonde vai colocar o parafuso. Então o parafuso vai ser colocado aqui. Desse outro lado a mesma coisa. Pega aí o eixo do risco que você fez e daí marca o eixo da peça. Aqui ó. Pronto aqui. Essas marcas você não apague. Por quê? Porque essa daqui principalmente, as de dentro nem tanto. Mas essa daqui não pode ser apagada. Por quê?
Porque quando você descer o vaso, aquele furo da lateral do vaso tem que descer exatamente aqui nesse eixo, ó. Beleza? Então agora vamos fazer o furo. Para fazer o furo eu vou usar um serra-copo aqui, ó, de vidia. Esse serra-copo aqui é referente à largura da minha broca que eu vou usar para poder fazer a perfuração aqui no piso. Mas essa daqui é justamente para quando eu for fazer o furo aqui, não trincar a peça aqui, ó, ou até mesmo aqui para a lateral, de maneira que quando você for colocar o vaso, vai ficar mostrando a rachadura. Então, é muito importante você dar início aí usando um serra-copo desse aqui. Pronto, aqui eu já fiz os furos na peça. Como você vê aí, ó, não danificou em nada a peça, tá vendo? Agora eu vou dar o furo com a broca. Eu vou usar uma broca mais fina, que é para fazer o primeiro furo. Depois eu uso a broca certa na medida da bucha. Isso aí faz com que a sua ferramenta trabalhe mais à vontade e não força sua ferramenta, tá? Agora sim eu uso a broca de 10 milímetros, que é o que vem pedindo aí o tamanho da bucha. Pronto, aqui foi feito o furo. Tá vendo aí? Esses furinhos aqui, pessoal, ó, a quantidade de furo que tem. Isso aqui, o seu parafuso pode entrar em qualquer um desses furinhos que está aqui, tá vendo? Não é obrigado a entrar aqui no centro. O ideal é que entre no centro, por isso que a gente tem todo esse cuidado de fazer a marcação. Mas se ele pegar um pouquinho mais pro lado, para cima ou para baixo, não tem problema, tá? Porque isso aqui já foi feito para suportar aí o parafuso. Então vamos colocar as buchas. O ideal é que você coloque a bucha e bata com o cabo do martelo. Assim, ó. Por que fazer isso? Porque aí você teve tanto cuidado para não quebrar aqui a lateral da peça, e acaba quando for colocar a bucha aqui e bater, você pode quebrar do mesmo jeito. Então, bate sempre aí com o cabo, a peça vai entrar normalmente, tá? Agora aqui, a marca tá aqui, tá vendo? Por isso que eu falo que não é para apagar a marca que você fez, porque aí você continua aqui, ó. Mas aí você também já tem certeza que o seu parafuso vai entrar exatamente no centro da peça. Tá vendo aqui? Agora é a hora da gente usar as arruelas. Ó, tanto em um quanto no outro. Esses parafusos é inox, então eles não vão enferrujar. Pronto aqui, pessoal. Já está preso as duas peças. Vamos colocar aqui agora o anel de vedação. Aqui, ó, a gente vai colocar o anel de vedação no lugar. Aqui não precisa apertar, porque o vaso, quando você colocar aqui, ele já se encarrega de apertar aqui e vedar tudo. Você aperta, quando ficar pesado, aí você para. Não precisa, quando começa a ficar pesado aqui para você girar, não força não. Porque mesmo esse joelho sendo de latão aqui dentro, desse azul, ele pode quebrar, tá? Então aqui, ó, o acabamento, você coloca aqui. Pronto, aqui já ficou instalado. Então essa parte aqui, ó, eu vou colocar para o lado que eu precisar depois que eu colocar meu vaso. Agora aqui, é aquilo que eu falei. Tá vendo? Ó, com esse risco aqui, ó,
você vai alinhar ele aqui no centro desse furo. Então você vai ter a certeza que esse furo vai pegar aqui no meio da peça. Vai apertar o vaso aqui, que é para ele poder amassar lá embaixo o anel de vedação. Então aqui, o vaso ele já está firme. Então agora é onde vem aí a dúvida de muita gente, que fala que esse modelo de vaso fica um pouco solto. Depois que você aperta o parafuso, que mexe com o vaso, ele parece estar solto. Mas aqui tem um macete. Tá vendo o parafuso? Você nunca coloque ele reto. Aqui, ó. Você sempre coloca ele assim, ó, para baixo. Tá vendo aqui? Inclinado para baixo. Porque aí, esse parafuso, depois que ele forçar para alinhar, vai jogar o vaso sanitário para baixo. Se você coloca ele assim, e o seu piso aqui tiver alguma ondulação, principalmente quando é de uma peça para outra, pode ser que na hora que você aperta, ele tenta ajustar por um lado ou pelo outro do vaso, e aí acontece dele puxar o vaso e o vaso fica com aquela impressão de que está solto. Então, o que você vai fazer é, toda vez que for colocar o parafuso, aperta ele inclinado para baixo. Tanto de um lado aqui, como lá do outro. Pronto aqui, eu já prendi o parafuso. Então eu vou e coloco a pecinha aqui, ó, do acabamento. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Lembrando que o parafuso tem que colocar essa bucha branca aqui, ó, que é justamente ela que vai deixar o parafuso firme e também que vai receber o acabamento aqui, certo? Então, a gente vai colocar ele inclinado novamente para baixo. Aqui, ó. E aqui aperta. Pronto aí. Depois que eu apertei, ó o vaso como é que ficou. Tá vendo? Ó. O vaso está firme. Agora, aqui embaixo é que a gente vai fazer o rejunte. Esse rejunte é quem vai se encarregar de deixar esse vaso 100% apoiado em cima do piso. Porque no nosso caso aqui, está em cima de uma peça. Mas pode ser que aí no seu banheiro você tenha umas peças menores e o vaso fique dividindo essa peça com essa. Como a área de banheiro, a gente precisa de caimento, então pode ser que o vaso ele fique um pouco se movimentando quando você aperta o parafuso. Mas normalmente isso não acontece quando você trabalha com o parafuso inclinado para baixo. Tá? Então, aqui depois que fizer o rejunte, no dia seguinte você pode usar sem problema, que esse vaso não vai dar aquela impressão de que está solto. Aqui você já está vendo que ficou firme, tá vendo? Só por causa disso aqui. Agora vamos instalar a caixa acoplada. Aqui, como você está vendo, o vaso já está fixado no lugar, então a gente vai precisar tirar essas fitas. Quando a gente está em obra, normalmente a gente não tira tudo. A gente tira só essa parte aqui, ó, e deixa essa parte aqui para frente, que é para evitar de arranhar o vaso. Essas caixas aqui tem vários modelos, tá? Mas normalmente a instalação é a mesma. O que você vai ter que ver primeiro aqui é esse ponto aqui, ó, e esse aqui. Porque tem algumas marcas que essas peças daqui, elas vêm soltas. Tipo, não vem apertada, tá? Então é muito importante, porque às vezes você monta tudo e essa peça aqui está folgada, então o que acontece? Quando você vai dar descarga, a água sai por aqui, ó, por cima, e aí começa a molhar tudo e você acha que é defeito em alguma peça, na verdade não é. É só o aperto que você tinha que dar aqui. Então, dentro dessa caixa e todas as outras, vem o kit de montagem. Esse aqui é para acionar aí a água, daqui a pouco eu mostro para vocês, que fica na tampa. Esse daqui é o mais importante. Esse modelo aqui, ó, essa borracha, ela não tem aquela canopla que veste aqui por cima.
tá vendo? Mas ela fica aqui, não precisa botar nenhum produto para fixar essa borracha aqui, né, no fundo. Porque essa borracha aqui é igual o anel lá debaixo do fundo do vaso. Quando faz o aperto aqui, ó, desses parafusos, ela automaticamente aqui se encaixa, vedando essa parte. Aqui tem esses dois parafusos, tá vendo? E vou colocar no lugar aqui. Você vai centralizar os furos que tem no fundo dessa caixa com o furo que tem aqui no vaso sanitário, para poder soltar a peça para passar da caixa acoplada para o vaso sanitário. Agora, a parte de baixo, eu vou apertar essas partes aqui. Pronto aqui, depois de você apertar os parafusos, você se certifica que está os parafusos apertados, dando um aperto final aqui, ó, na cabeça dos parafusos, com a chave de fenda. Normalmente, quando a gente aperta por baixo, já fica certo. Mas mesmo assim você usa, porque aí de repente pode ser que o parafuso tenha ficado um pouquinho descentrado. Para fazer a instalação da tampa dessa daqui, você tem que retirar essa parte aqui, ó, e colocar a tampa aqui nesse furo, certo? E daí você vira e aperta aqui por baixo. Deixe sempre esses pinos aqui, ó, nessa posição. Quando você colocar aqui, ó, você vai fazer o teste. Agora, olha o barulho lá embaixo. Tá vendo? Agora eu vou fazer a ligação do engate, que normalmente eu deixo por último, para poder fazer a ligação do engate. Porque qualquer coisa der errado aqui, aí eu não preciso estar soltando lá embaixo. Então eu sempre deixo por último. Vamos prender o engate. Pronto, o engate de entrada de água foi colocado. Agora vamos ligar a água para ver se está tudo funcionando, se não há nenhum vazamento. Bom, pessoal, aqui a gente vai ver se a caixa está enchendo corretamente. A água não pode passar dessa altura aqui, ó. Tá vendo? Dessa altura aqui, porque isso aqui é um ladrão ou um dreno, né? Então, se a água passar dessa altura, ela vai ficar caindo dentro do vaso direto. Ela tem que parar antes de atingir a altura da boca desse tubo aqui, ó. Então, aqui é a válvula que fecha a água para não entrar mais. Pronto aí, ó, fechou, tá vendo? Então aí tá correto, o mecanismo tá funcionando tudo normalmente. Vou colocar a tampa aqui. A tampa ajustou certinho, não está com folga. Isso é importante. E agora vamos dar a primeira descarga. Aqui eu liberei água antes porque estava saindo mau cheiro. Então, com a água aqui dentro, não sai mau cheiro mais. Vamos só testar aqui, ó. Testamos aqui no modo econômico. Apertando esse lado aqui, que parece uma meia lua, né? Desce os dois botões. Então, isso aqui é acionamento total. Apertando só esse do meio, então vai acionar só metade da água da caixa de descarga. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, porque eu tive que mostrar todo o passo a passo para vocês. Mas eu tenho certeza, se você fizer da maneira que eu te ensinei aqui, você nunca vai errar. Então, é isso aí. Não esquece do like se esse vídeo te ajudou. Valeu? E também se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um forte abraço. Fica na paz.